Olá, meu nome é Marluz Corrêa Ribeiro, sou estudante do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e venho apresentar o meu trabalho, que tem por título Efeitos de níveis de compactação do solo no desenvolvimento de forrageiras. O trabalho tem como autores, além de mim, Elias Corrêa de Freitas Neto, Rafael Ribeiro Corrêa, Rodrigo de Almeida Rocha, e como orientador o professor Marcos Vinícius Vieitas Ramos. Eu vou apresentar a minha tela aqui para a gente poder entender um pouco do que se trata esse trabalho. Bom, em áreas do Cerrado, principalmente, é muito comum encontrar áreas degradadas advindas de um manejo inadequado do solo, seja ele em pastagens ou em produções agrícolas. O uso inadequado desse solo leva ele a determinados níveis de degradação. E é preciso conhecer as forrageiras, os seus potenciais, o seu comportamento e desenvolvimento em áreas compactadas, para ter uma escolha mais assertiva de qual espécie utilizar na recuperação de áreas degradadas, por exemplo. Por isso, esse trabalho, ele estuda o desenvolvimento de pânico máximo BRS Zuri e Brachiaria rusiziensis, né, hoje Urocloa rusiziensis, em áreas de compactação, em diferentes níveis de compactação. O trabalho ele foi realizado no campus Urutaí, do Instituto Federal Goiano. Os vasos foram confeccionados em PVC rígido e o solo foi compactado, colocando os tratamentos em um delineamento experimental inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 4x2, com 4 níveis de compactação, 1.2, 1.4 e 1.6 gramas por centímetro cúbico, a densidade desses solos, e as duas forrageiras, né, o pânico e o braquiária. O plantio, então, ele foi realizado, né, a semeadura foi realizada nesses vasos, que ficaram em casa de vegetação, e até os primeiro e segundo corte. As avaliações, então, elas foram realizadas em dois momentos específicos. No primeiro corte, a gente avaliou, então, a massa seca de parte aérea e o número de perfilhos, e no segundo corte, a gente avaliou a massa seca de parte aérea, massa seca de raiz, número de perfilhos e relação massa seca de parte aérea, massa seca de raiz. Dentro de alguns resultados, os nossos resultados corroboraram com muitas pesquisas realizadas com outras culturas, né, como milho, braquiária, brisanta e outras inúmeras culturas. E apesar de a massa seca de raiz não ter tido interação entre as forrageiras e os níveis de compactação, a gente pôde observar visualmente que o calibre das raízes do Brachiaria rusiziensis foram maiores do que o calibre das plantas de Zuri, o que já era esperado, né, confirmando então as características do Brachiaria rusiziensis, que tem essa característica de formação de raízes com calibre maior, em relação às plantas de pânico. Então, isso contribui para a capacidade de descompactação do solo do Brachiaria rusiziensis. E, estatisticamente, não houve uma diferença significativa entre as duas espécies em diferentes níveis de compactação, mas é importante ressaltar essa avaliação também visual que foi realizada. Um aspecto que foi importante ser ressaltado é a relação massa seca de parte aérea, massa seca de raiz, nos diferentes níveis de compactação.
Como pode ser observado no gráfico, no Braquiária rosiziensis, essa relação ela aumentou à medida que a compactação foi aumentando. Então, isso nos mostra que, apesar da massa seca de parte aérea ter sido mantida, mesmo com o aumento da compactação, a massa seca de raiz ela foi reduzida, porque a gente tem aí uma redução do número de poros, da quantidade desses poros, da oxigenação dessas plantas, e isso vai gerar, então, uma diminuição dessa massa seca de raiz, que vai aumentar essa relação. As duas espécies elas foram consideradas praticamente iguais no que diz respeito ao seu comportamento nesses diferentes níveis de compactação testados, e isso nos leva a decidir, a tomar a decisão de que ambas poderiam ser utilizadas em áreas de compactação no solo que foi utilizado, né, um latossolo aqui da nossa região, para a recuperação dessas áreas degradadas. Então, é importante avaliar esse comportamento dessa forrageira para essa tomada de decisão. É isso, agradeço ao IF Goiano pela bolsa e pelo auxílio durante o desempenho dessa pesquisa, e também ao meu orientador, Marcos Vinícius Vieitas Ramos, que foi indispensável para a realização desse trabalho. Muito obrigada.